Estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo no Facebook. Dando sequência, mais uma sequência de lives, estudos bíblicos que estamos fazendo a respeito do prólogo joanino. Estamos estudando o manuscrito sagrado, escrito pelo apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, os primeiros 18 versos do Evangelho segundo João. Temos estudado até aqui a mensagem de Deus, o Logos que é eterno, o Logos que estava com Deus. Estudamos a pessoalidade do Logos, a divindade do Logos, o Logos que criou tudo, porque não há nada que não deva sua existência ao Logos, o Logos que nele estava a vida, e a vida era dos homens. Falamos sobre, até aqui, a lâmpada, o João Batista, que nós também somos testemunhas que devemos fazer a luz brilhar. Falamos da genuína luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, os degenerados que rejeitaram a luz. E, por sua vez, falamos também da filiação, a adoção de filhos possível àqueles que aceitam e creem no seu nome. E até aqui nós temos falado também da incapacidade humana, foi o título da live passada, que os homens não podem chegar até Deus, Deus que chega até os homens através da palavra que nós somos gerados e pelo Espírito Santo que chega até nós fazendo essa obra milagrosa. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo, um tema maravilhoso para ser estudado. Vamos começar com a leitura da Sagrada Escritura, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Quem tiver consigo, abra a Escritura Sagrada. O manuscrito sagrado diz assim, primeiro versículo do Evangelho segundo escreveu João. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e por ele o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória essa que, Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. João dá testemunho dele e proclama: Eis aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que me precedeu, porque antes de mim ele era. De sua plenitude, com efeito, todos nós recebemos, e graça sobre graça. Se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
ninguém jamais viu a Deus. Deus, Filho único, que está no seio do Pai, nulo revelou. Glória a Deus. Lemos até aqui, versículo 18, os primeiros 18 versos do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. E dando continuidade à nossa sequência, vamos estudar o versículo 14. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. Nós estamos diante aqui de um versículo que talvez seja a maior revelação da história cósmica, que aconteceu na Terra quando o Criador nasceu homem em Belém, transformou o universo para sempre. Nosso mundo é mais privilegiado que todos os mundos. Nossa espécie é mais privilegiada entre todos os seres viventes. Entre todos os seres criados, a nossa espécie é a mais privilegiada porque em nosso humilde planeta o Eterno assumiu Ele próprio a nossa forma, a desprezível forma da nossa espécie, a desprezível forma da espécie humana. Se fez carne. O apóstolo faz questão de utilizar o termo mais vil para designar a espécie humana, fazendo referência à sua fraqueza e toda a sua fragilidade, como se isso não bastasse, como se não bastasse se fazer carne, ele veio justamente para que nós pudéssemos ir até os céus, para que pudéssemos viver eternamente junto ao Eterno. As leis da natureza já haviam sido desafiadas diversas vezes, o tempo parou, caiu comida do céu, brotou água da rocha, a sarça ardente que não se consumia, o Nilo virou sangue, até mesmo as porções de água que estavam fora do seu fluxo em potes se tornou sangue, o mar se abriu, o Jordão se abriu, mortos ressuscitaram, teve um escravo que chegou à posição de governador da maior potência global. A gente vai ver na Bíblia também a água amarga virando água doce, com o sal sendo adicionado em sua fonte. Em toda a história da humanidade, milagres desafiando as leis da natureza, a própria criação que surge sem qualquer matéria-prima. Tudo foi criado a partir do nada, mas nada disso, absolutamente nada do que houve antes desse momento pode ser comparado com esse evento histórico, cósmico, esse evento na história do universo. É algo medonho, é algo aterrorizante, temível, assim também como é doce, assim como também é suave, sublime, porque o Criador do universo, que esteve sempre presente, operando pela sua mensagem, estava se revelando em forma humana. Ele revelou-se no passado pela lei, pelos profetas, mas o que nós podemos dizer aqui sobre o que o apóstolo está nos escrevendo, nos descrevendo, ele está mostrando algo de extremo terror para nós, algo que mostra uma sublime diferença para a nossa espécie entre todos os seres, algo que eu uso aqui as palavras do profeta Isaías: ai de mim que só mereço a morte, né? O soberano de toda a alma vivente, aquele que é o soberano Senhor sobre a matéria existente, aquele que criou tudo, veio a ser matéria, veio a ser carne e sangue. O incorruptível veio a ser corruptível para os corruptíveis se tornarem incorruptíveis, se revestirem de incorruptibilidade. Veio a ser o Logos por completo, ele veio a ser carne, não é uma parte, mas é a eterna mensagem de Deus por essência, que é Deus. Ele que era Deus desde o princípio, que era eterno, que nós falamos aqui sobre
as características do Logos, esse Logos veio a ser carne. A mensagem de Deus que ilumina todo homem veio a ser carne. É o que torna a vida, a verdadeira vida, a vida eterna possível. E só agora os homens podem ver a genuína luz, porque veio a ser carne, tornando-se acessível aos nossos olhos, tornando-se acessível a todo aquele que crê em seu nome. É graça sobre graça, é vida que veio ao mundo. Agora, portanto, a esperança para os moribundos moradores da terra, a vida para os mortos. Nós agora podemos sim enxergar a luz, viver na genuína luz, viver de verdade, viver eternamente, conhecer a Deus. Tudo isso só é possível porque a luz veio a ser carne, para que aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam com os olhos vendados pelas trevas, pudessem enxergar. E não é apenas uma porção do divino que veio a ser, não é uma porção que veio fantasiada de homem, não é nada parecido com qualquer mito que traz informação sobre deuses vindo à terra. Não, estamos falando da mensagem de Deus que tornou-se carne, a mensagem de Deus que é Jesus Cristo vindo à cena, passou a existir dessa forma. A palavra de Deus veio a ser carne. Não foi apenas uma vida ou uma luz do Logos, mas foi o Logos por completo, em luz e vida, que veio a ser carne. Colossenses 1,19, o apóstolo Paulo vai dizer que foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse no Filho. Foi da vontade dele que toda a plenitude habitasse no Filho. Capítulo 2, versículo 9, também ele vai dizer que em Cristo habita em forma humana, no corpo humano, toda a plenitude de Deus. É a mensagem de Deus assumindo a natureza humana, é o verbo de Deus assumindo a natureza humana, introduzindo a sua personalidade divina pré-existente, mas é sim o verbo se fazendo carne, a verdadeira encarnação, Jesus Cristo. E toda a revelação de Deus veio a ser carne. Ali estava depositada toda a plenitude de Deus. Não era uma parte de Deus. A mensagem veio a ser carne de forma real, de forma completa. Não é algo aparente, não é parcial, mas de forma completa e de forma real. Cristo sempre esteve no mundo, porém agora ele chegaria cumprindo no tempo certo a sua vinda de uma outra forma. É Deus manifestado na carne, é Deus se revelando, a glória divina através dos raios perfurando o véu da carne. A verdade é que a palavra de Deus, que esteve sempre sendo revelada através da lei e dos profetas, agora veio a ser carne. Não é tomou parte, não é que um corpo humano passou a possuir a bênção divina, passou a possuir parte de Deus, uma essência divina, não, mas é o verbo de Deus, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus Filho, veio, passou a ser carne, tornou-se carne, é a encarnação. É algo belíssimo, é algo que é o que possibilita que possamos ter vida, é o que possibilita que possamos enxergar a luz. É só por causa disso que os homens podem se relacionar com Deus, ver a sua plena revelação, porque é Jesus Cristo que conhece o Pai conhece, o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Portanto, quem conhece o Filho conhece o Pai.
Então, somente aqueles que se relacionam com Jesus que estão podendo se relacionar com o Pai. Esta é a grande revelação, né, inicial deste versículo, que o Logos passou a ser carne. Aquilo que nós estávamos falando até agora sobre o Verbo de Deus, a mensagem de Deus, tornou-se carne. A essência, Deus por essência, Jesus Cristo é Deus, é eterno, mas passou a viver num corpo corruptível, e isso é sublime, isso é maravilhoso, porque ele abandonou toda a sua glória para viver da maneira mais vil possível. É interessante que o apóstolo usa o termo carne aqui para deixar bem claro que ele assumiu por completo ser a espécie humana, né? Assumiu tudo. Não foi apenas uma parte, mas até a maneira mais desprezível, foi obediente a esta maneira de ser, a carne, ao ponto de morrer, né? E quando nós falamos aqui da encarnação, não falamos apenas do nascimento, em que nasceu um homem e que nele habitava toda a plenitude de Deus, mas que ele viveu de uma maneira humana e morreu de uma maneira humana. E é algo que vai contra todos os mitos, vai contra toda a lógica humana, é o verdadeiro mistério da vontade de Deus, do caminho de Deus, em que ele se revela em forma humana, chegando ao ponto de morrer crucificado. Este é o grande mistério da encarnação, e é o que nós temos para hoje, é o testemunho que temos para hoje. Vamos deixar para uma próxima live falar sobre o restante desse versículo, que é muito completo a respeito da encarnação do Verbo, falando de maneira majestosa da vinda de Jesus Cristo. Vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade de ouvirmos a sua voz, de ouvirmos e vermos a sua revelação. Pai, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que tivemos de estarmos em Tua presença, ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, a revelação da Tua palavra. Que possamos, Senhor, cada vez mais estarmos perto de Ti e compreendermos, Senhor, que somente Tu és Deus e que somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar vida, somente em Jesus Cristo nós podemos Te conhecer, Pai. Que nós possamos buscar através da Tua palavra em nós, Senhor, a Tua presença, Pai. Que possa ser produzido em nós, Senhor, que possa ser gerado em nós essa nova essência, porque o Verbo se fez carne, Senhor, então por isso podemos habitar em Tua presença. Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade de ouvirmos, Senhor, e que cada um dos Teus filhos que ouviram essa palavra foram alcançados pela revelação tão grandiosa que é a encarnação do Verbo, possam, Senhor, sentir-se confortados, por esta revelação que preenche o nosso ser, que nos dá a alegria de sabermos que Tu te preocupas conosco ao ponto de chegar até nós na maneira mais humilhante possível, em nossa própria espécie. E nos orgulha em saber, Senhor, que Tu nos amas tanto, que veio a ser como um homem, Senhor, uma poeira espalhada, um pó da terra, mas vieste, Senhor, para que pudéssemos Te conhecer. Senhor, que revelação maravilhosa. Senhor, que nós possamos nos sentir confortados com isso e buscar-Te cada vez mais, para Te conhecer cada vez mais. Senhor, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma live. Deus os abençoe. Paz do Senhor a todos. E até a próxima. A paz do Senhor.
Até a próxima!